como ver se, assim, só olhando se foi feito uma boa solda ou não? Nós falamos que na análise da solda, né, nós temos os ensaios não destrutivos e os ensaios destrutivos. Um dos ensaios não destrutivos mais utilizados é o visual. Você vai analisar a solda visualmente como que ela apresenta ali. Mas além disso, nós temos outros tipos de ensaio. Nós temos ensaio de líquido penetrante, de ultrassom, de ferrometria. Então nós temos diversos ensaios para detectar se tem alguma falha naquele processo. Ela franziu a testa na hora que você falou ultrassom. Eu falei, ultrassom no metal? Não, dá para entender. Mas, tipo... Por quê? Olhando assim... Visualmente você consegue ter uma análise ali. Você não vai fazer o ensaio não destrutivo com líquido penetrante em toda a solda. Porque o custo vai ficar muito alto e o tempo de produção. Né? Então, por exemplo, assim, hoje o profissional que vai validar uma solda, ele vai analisar ali o inspetor de solda, por exemplo, ele vai analisar inteiro a solda, em algum ponto específico ali que ele achar uma inconsistência, ele vai fazer a verificação naquele ponto ali. Inconsistência seria um espaço? O tipo de acabamento que está ali, a largura da solda em si, se teve a penetração necessária ou não, visualmente, o acabamento da solda, então são vários passos. E o ultrassom? O ultrassom, acho que para identificar microfissuras, né? Dentro da... Aí já no visual, às vezes, ele se tá ficou ok. alguma bolha de ar, essas coisas? Não chega nem a ser bolha de ar. Pode ser também, mas microfissuras mesmo. Que dessas microfissuras, imagina, o esforço for aplicado naquela solda, essa microfissura ela vai começar a se expandir até o ponto de romper a solda. Então você faz essa análise com ultrassom para poder verificar se é mais igual. O Anderson falou, não é em todas as soldas que você vai executar esse teste. Esse ensaio de ultrassom, uma vez num treinamento que eu estava fora, aí na empresa estava fazendo esse ensaio desses equipamentos. Eram sapatas, né, que faziam dentro de uma hidrelétrica, e elas passaram por uma manutenção. Eles estavam verificando se tinha deslocamento de partícula dentro dessa camada, que era uma fundição de dois metais, né? Era um metal patente, que era um material que não tem desgaste, né? E então eles tinham, com ultrassom, eles verificavam se teve desplacamento dessa superfície para verificar se tinha necessidade de simplesmente só realizar a manutenção ou, se tivesse o desplacamento, fazer a troca do componente em si. Então, normalmente, esses ensaios são mais utilizados em questão de manutenção. Uma peça que sofreu um impacto. Visualmente, eu não consigo ver se ela tem uma fissura interna. Então, eu vou conseguir visualizar isso através de um ensaio de ultrassom. Como é que é esse ultrassom? Essa máquina? É uma máquina semelhante à ultrassom que nós temos no corpo humano, né? Que faz no corpo humano. A diferença é que você vai fazer dentro de um metal. É bem semelhante, é uma máquina pequena que ela consegue ser levada a campo também para fazer esse teste. Que legal. E quando a gente fala de ultrassom, são peças maiores. Tipo um carro, provavelmente não vai ser necessário. No carro seria, por exemplo... Tipo, bate meu carro, ninguém sabe... Seria mais um líquido penetrante, talvez, né? Para verificar ali primeiro você verifica o visual, né? Por exemplo, bateu o carro. E aí? O que aconteceu com a solda? Primeiro o visual, você vai identificar provavelmente que ela teve uma fissura ou alguma rachadura. Já vai pro líquido penetrante. Depois, se caso você quiser fazer, nada impede, mas questão de viabilidade econômica e de tempo, né? Não sei se seria o mais ideal. E questão também financeira, né? Por exemplo, esse equipamento, essa peça custaria, para fabricar uma peça nova, custaria cerca de R$50 mil. E eram 12 sapatas ali, 12 ou 16 sapatas que precisavam. É diferente, assim, algo que custa R$500. Às vezes o ensaio vai ser mais caro do que isso. Então, às vezes é mais interessante eu trocar a peça, se eu tenho essa dúvida, do que simplesmente fazer o ensaio lá. Qual foi a coisa mais curiosa que você já viu nesse tempo no mercado? A coisa mais curiosa que eu já vi... Que você ficou... Não fazia ideia. Eu recentemente, né? Eu vi que nesse campo da impressão 3D, né? Que eles imprimiram um barco, um estilo catamarã, que ele tem mais de 9 metros de comprimento e ele foi feito sem emenda nenhuma. Foi impresso tudo... Caraca. De uma única vez. Demorou mais de 20 dias para imprimir ele, só que imprimiu sem emenda nenhuma. Que normalmente na impressão 3D,
Como você tem uma limitação do espaço da mesa, de onde que vai executar essa impressão, então normalmente você faz modular, né? Você faz para encaixe. E essa peça em específico, ela foi feita inteira sem emenda nenhuma. Foi feita simplesmente 9 maciça. metros? Se eu não me engano, era 9 metros. 9 metros Muito de grande. comprimento. Que material que era? Era material filamento? Filamento não deve ser filamento comum de impressora Era para a 3D, parte né? de pesca, né? Era uma empresa que fabricava que isso. Legal. É, Isso realmente é inovador, né? Porque a gente vê hoje a construção naval, né? É uma coisa um pouco complexa, né? E, assim, trabalhosa. Agora, você fazer isso impresso, né? Numa impressora 3D, sem emendas, isso é... Sem falar que vai estar na água, né? Imagina. Você vai montar uma coisa... O estagiário esquece o parafuso. Aí o barco afundou, porque o estagiário É esqueceu o um parafuso. espaçozinho, né? A água vem. Mas por ser inteiro impresso, é um negócio assim, que traz uma confiabilidade muito elevada, né? sem emendas, né? Sem Então, emendas, sempre, né? Se você precisar de montar, fazer o acabamento das peças, então ela já... Assim, eu acho que eu não imaginava que chegaria a esse ponto de imprimir esse tamanho sem emenda nenhuma. Eu vi algumas construções com essa ideia. Ah, mas eu tenho... Você tem eu suas tô me dúvidas? sentindo Suas velha, dúvidas. sabe? Não, eu gosto desse mesmo. Eu gosto. Eu tenho um pouco de... Eu já vi. É com concreto, né? Mas eu acho estranho. Acho estranho. Não duvido da eficiência, nem nada, mas eu acho esquisito. Agora a gente estava falando de impressão, né? De materiais metálicos, né? Eu vi uma empresa fazendo aquele light steel frame, que é aquela... É tipo uma liga metálica que a gente usa para fazer estrutura metálica, perfis semelhantes, só que eles são, entre aspas, impressos, né? Tem uma máquina que vai dobrando o perfil e já vai deixando a medida que você quer. Então, eu tô vendo muitas casas, principalmente no sul do país, algumas empresas que eu sigo, o pessoal tá fazendo casa inteira, completa, em cima de um radier, faz uma casa de steel frame inteirinha e... Eu vi lá na Feicom. Você viu no Feicom? É uma coisa assim, que pra mim, assim, é uma coisa muito nova, né? Que tá crescendo no mercado. Eu vejo, principalmente na região do sul, chegando... Agora começando a chegar pra gente aqui, mas é algo que é inovador. É algo que a gente nunca imaginou, né? Fazer uma casa inteira de uma liga metálica leve, que é extremamente leve, a liga que é usada pro steel frame. Você faria? Na minha casa? Faria. Eu teria coragem de fazer. Pra experimentar. É igual paraíso. Poderia dar muito certo, ou poderia dar muito errado. Ou a pessoa gosta de paraíso ou ela odeia, não é? Então poderia dar muito certo ou muito errado, mas eu faria. Ai, gente, eu gosto tanto do tijolo, Tijolo e concreto. e cimento. Quais as dicas que vocês dão para os futuros engenheiros mecânicos? Olha, talvez a principal dica, né, é que sempre estudar, né? Se eu parar o que eu aprendi lá atrás e não modernizar, eu vou ficar ultrapassado. Por mais que muitas coisas que nós utilizamos hoje em dia é utilizado há bastante tempo, mas sempre vai acontecendo coisas novas. Eu gosto de sempre citar o exemplo, por exemplo, dos softwares de desenho. Eu acredito que vocês não devem ter visto uma mesa de desenho, um manual que a pessoa fazia. Na escola que eu estudei tinha uma mesa de 1 metro, inclinada na carteira para você desenhar, régua T, esquadro, para você desenhar, passava horas. E o meu professor, ele tinha um desenho lá que ele trabalhou numa fabricação, numa empresa de usinagem grande. Ele mostrava o desenho feito manualmente, que ele falou que demorava 1 semana para fazer um desenho. E hoje em dia o software, então você pega ali a partir dos anos 2000, né, que nós começamos já o AutoCAD, outros softwares de desenho. E hoje em dia você não consegue imaginar mais um projeto sem ser desenhado num software semelhante a esse. Então, assim, eu tive professores que eram extremamente inteligentes, mas eles não acompanharam a evolução. Então, assim, em algumas disciplinas eles conseguem ministrar, porque não mudou muito, mas as que mudaram, eles já ficaram parados ali porque eles não acompanharam a evolução. Então, assim, a todo momento estudar, porque muitas dessas evoluções vão trazer facilidade para nós. Acho que você falou do desenho é muito importante, porque a visão espacial que você tem, né? Fazendo desenho à mão, vamos dizer assim, você cria uma base, né?
Acho que minha dica seria crie uma base sólida, com um embasamento técnico sólido, porque a gente se depara muito com profissionais que às vezes não tem esse embasamento sólido. Então você acaba só replicando aquela velha história, nada se cria, tudo se copia, né? Então, eu acho que o embasamento teórico e técnico, ele é muito importante, porque o software, como a IA, a gente estava falando, ele tem que ser uma ferramenta. Ele não pode ser a base de tudo, ele não pode tomar decisão por você. Sempre você tomar decisão pelo software, né? Você só diz para ele o que ele tem que fazer, não o contrário, né? Dependendo do software, ele é só uma calculadora. E se você não tiver embasamento, você só vai. E às vezes não é bom, só vai, não. Veja Mas bem. é engraçado, porque quando eu comecei na faculdade, um senhor me procurou para desenhar peças para ele. Ele trazia no papel, assim, quadriculado, e eu passava pro digital. E aí eu mandava para ele poder mandar para outra pessoa que ia fazer essas peças. Ia fabricar essas peças. E aí, a dificuldade, né? A gente não trabalha muito em polegada, e quando vocês começam a falar em polegada, o trem trava aqui. Dá um bug. Gente, mas muito obrigada. Que bate-papo gostoso, foi bem tranquilo. Muito obrigada, Anderson, por você ter vindo aqui, topado, passado sua experiência pra gente. Muito obrigada, Gabriel, representando aí a associação. Com certeza, com muito orgulho. Arrasando aí no bate-papo. E muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que é importante esse podcast, até mesmo para inspirar outras pessoas, né? Às vezes a pessoa que acredita que a mecânica é uma coisa e ele vê que é um campo totalmente amplo, que ele pode seguir diversas áreas. Então, E o Senai ainda tem cursos? o Senai hoje ele trabalha na parte de aprendizagem industrial, qualificação, curso técnico. As três principais áreas, isso relacionado a cursos, né? Além de consultorias que também o Senai presta dentro de algumas empresas, né? O Gabriel mesmo é nosso consultor. E tem custos? Eu quero fazer um curso. Tem idade? Não tem? Os cursos normalmente têm idade, né? Por exemplo, os cursos de aprendizagem, a idade dele varia de 14 até os 24 anos completos no término do curso. Então se ele de 14 até 24 anos for, ele não pode ter não pode ter 24 anos estudando ainda. Então ele tem que formar até com 23 anos. Ah, tá. Ele formar esses cursos de aprendizagem. Aí e a partir dos 16 os cursos que vão ter práticas que vão requerer um certo risco maior. No caso de mecânica, elétrica, soldagem. E é muito caro esses cursos? Esses cursos de aprendizagem são cursos gratuitos, que são cursos que são as empresas contratam um aprendiz e os alunos fazem esse curso. Perfeito. E os cursos técnicos hoje em dia que nós temos também. Hoje nós estamos com um programa do Trilhas do Futuro, que são cursos gratuitos, os alunos ainda recebem uma ajuda de custo. Que hoje nós temos na área de elétrica, na área de mecânica, na área de qualidade, na área de administração, na área de segurança do trabalho. Então é um curso bastante amplo e várias. Legal. E você presta consultoria? Eu faço consultoria de melhoria de processos, então focado em Lean Manufacturing. Lean Manufacturing ele é vamos dizer assim, um norte para as empresas, uma metodologia de melhoria contínua. Então, basicamente, a gente entra na empresa, analisa o processo atual deles, identifica os desperdícios dentro da metodologia do Lean, aplica um plano de ação, avalia o estado futuro após essas ações e faz o comparativo. Tipo o McDonald's? O filme? Tipo McDonald's, o filme. Mais ou menos. Que ele melhorou o processo, né? Enfim. Não, não precisa falar isso. E a empresa tem custo? Não tem custo. A gente tem algumas modalidades. Você vai lá de graça? De graça, totalmente gratuito. A gente tem programas. As empresas sabem? Será? Eu passo. Você que tem uma Você empresa. que está aí, eu passo nas empresas, né? A gente avalia, tem que ter um KNAI industrial. Então a gente avalia as empresas com KNAIs industriais e a gente oferece o programa. A gente inicia com esse programa gratuito, vamos dizer assim. Ele tem duração ali de aproximadamente 3 meses, que é o pontapé inicial. Às vezes a pessoa quer que a gente salva a empresa em 2 semanas. Não tem como. O processo de melhoria contínua ele é um pouco demorado.
E também, dentro do Senai, a gente tem hoje as consultorias particulares, que elas são mais customizáveis. Tem consultoria em, sei lá, deixa eu pensar. Por exemplo, em manutenção mecânica. Eu quero fazer a consultoria para gerir meu setor de manutenção. Quero consultoria para aplicar um 5S, que é uma metodologia de organização da minha empresa ou do meu comércio, enfim. Então, a gente tem várias linhas de consultoria dentro do Senai, e as mais aplicáveis são essas duas, que é o Programa Federal Brasil Mais Produtivo, B+P, e as particulares, que a gente pode customizar no que o cliente necessitar. Muito bom. Parabéns para vocês. O Senai ele dá muitas oportunidades aí e eu acho que tá faltando gente para agarrar essas oportunidades e tá no mercado. Sim. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Se Deus quiser, a gente volta. E eu já tô chorando um churrasco para reunir todo mundo que veio no podcast. Olha, fazer um churrasco. isso é interessante. Tem legumes para você. Ah, tem legumes. Queijo. Queijo. Veja bem. Gente, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje. E eu não lembro agora, eu esqueci o que vai ter semana que vem. Mas, então, é surpresa, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Dá um tchauzinho lá pra câmera. E até semana que vem.